Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui informações do nosso Mengão. Quero convidar você que é novo aqui a se inscrever no canal. Inscreva-se, seja bem-vindo. E para você que já é inscrito, muito obrigado do fundo do coração. Tamo juntos! Estou aqui todo dia postando vídeos para vocês com informações do nosso Mengão. Galera, deixa o like para fortalecer, compartilhe o vídeo. Esse vídeo aqui é bem informativo, tá? Vou trazer aqui atualizações sobre a negociação com o Flamengo e Luiz Henrique, né? O Almada, pode esquecer o Almada, ele não vem mais, já tem acerto com o River Plate. E aqui é para falar de Luiz Henrique, galera, que é um jogador bom, né, cara? Um excelente jogador. E o Flamengo está aí nos trâmites finais com o Zenit para a chegada do Luiz Henrique. Comente aqui se você gosta do jogador, se você acha ele melhor do que o Almada, por exemplo. São posições diferentes, porém a gente tem um gosto, né? Eu prefiro o Luiz Henrique, que pelo menos, pelo que eu vi dos dois jogadores, né, cara, entrega mais, né? O Luiz Henrique faz mais gols, dá mais assistências, então eu prefiro o Luiz Henrique. Valeu, tamo juntos. Vamos acompanhar aqui esse corte da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Já chegou, né? Foi apresentado ali como novo treinador para a turma ali de staff, tudo da seleção uruguaia. A gente até falava, né? Preciso acionar o Pedro aqui, mas como chama atenção essa história de trabalhar com a Sub-20 é a principal, né? Acho que seleção do Uruguai pensando naquilo que a gente discutiu a Copa inteira, né? De quem tem feito esse belo trabalho de transição. A ideia deles talvez seja essa. Ideia não. Haja trabalho para o Diego Forlan, hein? Que já pega esse Uruguai precisando de atenção, imagine, em duas categorias. Forlan? Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente para trazer as informações do Flamengo, se agitando no mercado, subindo proposta. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço Jailson, abraço Donk, abraço para todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Pois é, essa intermináveis novelas de transferências do Flamengo, sempre acontece isso, é impressionante. Vai chegando o prazo de inscrição para o primeiro mata-mata da Libertadores e tá o Flamengo um tanto quanto desesperado para fazer inscrição, para contratar, etc. É uma novela que se repete, já virou série, né? Nem novela, porque tem temporada. Todo ano. Agora estamos na temporada 2026. Como os meios internacionais retratam, principalmente na Argentina, que o River chegou a um acordo com o Atlético de Madrid. Aí completa a cadeia totalmente e o Almada deve mesmo ser reforço do clube argentino. Com isso, o Flamengo fica a ver navios nessa situação, embora já deixasse um tantinho de lado a oferta na mesa, mas... É aí que a gente reclama do Boto, né, cara? Se ele fosse um cara mais profissional, se ele fosse melhor no que ele faz, ele já teria acertado com o Luiz Henrique, ó. Mas não, ele ficou perdendo tempo com o Almada, cara, que não quer jogar no Flamengo, né? É isso que dá. Aumenta a pressão para cima do diretor de futebol, José Boto, tanto de torcedores quanto internamente no clube, porque ficou muito tempo debruçado sobre essa possível do Almada e ele pode acabar mesmo no River Plate. Por outro lado, tem a história do Luiz Henrique. A gente falava nos últimos dias que tinham conversas, o Flamengo mantinha ali sempre, oi sumido, deixava sempre por ali para o Luiz Henrique. Mas o que acontece é que o Flamengo agora está na discussão de forma de pagamento e tudo mais com o Zenit, que é sempre uma delicinha, né? Conversar com os russos, assim, os torcedores do Flamengo também conhecem essas novelas de outros carnavais, com a outra gestão também, Wendel, Claudinho, aquele acerto com o jogador e depois o Zenit pede, enfim, camarote no Maracanã, 3 shows à parte, sempre pede alguma coisa diferente. E fica muito complicada essa situação. A proposta, como informaram ontem os companheiros do GE, 30 mais 5, né? Possibilidade de bônus. Ele custou aos cofres do Zenit 33 milhões de euros. Então seria um pouquinho acima ali, completando esse bônus, né, que o Flamengo propõe em toda essa situação. Está correndo porque o prazo é até amanhã à noite para inscrever para as oitavas de final da Copa Libertadores. Caramba, hein, galera? Tá muito apertado, né? Será que vai dar tempo, cara? Poxa vida, hein? Quando eu falo que o Boto é lento, ele demora demais, cara. O Luiz Henrique também ia ter que sair a galope lá da Rússia para vir já se preparar aqui
para quem sabe ser apresentado e depois ainda jogar pelo Flamengo na quarta-feira no Mineirão. Então as conversas seguem nesse sentido, o prazo é curto, né? Ficou muito em cima, o Flamengo debruçou demais em cima do Almada e vamos ver se vai dar tempo. É mais essa corridinha mesmo contra o tempo agora que faz o Flamengo por intermédio de quem comanda o departamento de futebol, o José Boto, com o aval do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube. Vamos aguardar para ver se essa suculenta novela vai ter novos capítulos, vai passar dos dias aí ou vai se encerrar mais rapidamente. Fato é que o Flamengo redirecionou o seu canhão, até porque Almada, o que tudo indica, bateu asas e voou. Gláucia. Boa, Pedro. Flamengo e suas novelas. Sempre tem. Obrigada. A gente segue contigo acompanhando mais essa agora do Luiz Henrique. Temos números, inclusive, do Luiz Henrique. Flamengo subindo aí a oferta para tentar trazer o atacante do Zenit. Tá aí na tela pra gente, ó. 19 jogos, 12 como titular, 4 gols e 2 assistências. Seleção brasileira em 2026. Até baixos, né? Juntando o clube e seleção brasileira, com pouca oportunidade. Mas ontem nós falávamos, né? A gente encerrou com essa notícia da oferta do Flamengo e tudo mais. Uma necessidade até maior do que um jogador como o Almada. E a gente sabe o que o Luiz Henrique pode oferecer, né? O que ele traria para esse time do Flamengo. Foi um jogador que mudou ali o patamar do Botafogo, né? Na ocasião, quando chegou. Pelo lado direito, para mim, como eu falei, repetindo o que eu falei ontem, né? Para mim faz mais sentido pro Flamengo a tentativa do Luiz Henrique do que a contratação do Almada. Como eu falei, né? Pelo lado direito, né? Tem o Luiz Araújo, que está lesionado, o Plata, que tem essas questões, algumas irregularidades, né? E o próprio menino Lohan, que voltou agora, né? Se destacou na intertemporada e o Jardim estava até utilizando por ali. Mas o Luiz Henrique seria, de fato, ali a peça para chegar e assumir a ponta direita do Flamengo. O Almada seria um meia de criação pelo lado esquerdo, mas ali eu acredito que o setor, né, tenha diversos jogadores. Se a gente for analisar, o Lohan vai sair, né, cara? Está em negociação de saída. O Plata é muito irregular, não é titular absoluto desse time. E com a chegada do Luiz Henrique, esquece, ele não vai ser difícil ele jogar, tá? Pra falar a verdade. Nem sei se o Flamengo vai negociar ele ou não. E tem também o Luiz Araújo, que tá lesionado e que não consegue também se manter, não consegue jogar sempre, né? Sempre está lesionado, né, galera? Então, o Luiz Henrique, ele chegando, será titular absoluto na ponta direita. Por exemplo, o próprio Arrascaeta joga pela meia esquerda, o próprio Samuel Lino pode jogar por ali também. Como eu falei, tem jogado um pouco mais próximo do Pedro e com mais liberdade de movimentação, mas geralmente parte da esquerda para dentro. Então, o Bruno Henrique também, quando joga aberto, prefere jogar da esquerda para dentro. Então, alguns jogadores que utilizam mais aquela faixa do campo do que a ponta direita. Então, para mim, sim, de fato, como eu falei, faz mais sentido o Flamengo ir atrás do Luiz Henrique do que ir atrás do Almada, agora ver, né? Porque, como o Pedro falou, agora tem que correr. É impressionante, esse tempo todo de janela, né? No sentido de ter a inscrição para a Libertadores, agora vai ter que correr para tentar definir o negócio até amanhã. Tem que ter aquela passada lá, Luiz Henrique mesmo, para tentar fechar o negócio, né, Dom? Exatamente, corrida contra o tempo ali amanhã, o prazo para a inscrição para a Libertadores, e eu estou completamente de acordo com vocês. Para mim fazia muito mais sentido esse movimento pelo Luiz Henrique do que pelo Almada, pela característica dos jogadores no elenco do Flamengo. Até o Jesus falava do Samuel Lino, né? Até muitas vezes atuando por dentro. Acho que você consegue suprir essa eventual chegada uma eventual não chegada do Almada. Então acho que faz muito mais sentido. E o Luiz Henrique é o cara que, além de tudo, assim, da necessidade ele faz mais sentido ele do que o Almada, é o cara que chega e resolve, né? É impressionante como ele é um cara com poder de decisão. Nos momentos mais delicados ali da seleção brasileira, quando ele é convocado com o Dorival, ele foi muito bem. A gente até falou, né, como chamou atenção a forma como ele perdeu espaço durante a Copa do Mundo. Lógico, o Raio foi muito bem, sim. Isso tem que ser destacado. Mas surpreendeu como ele acabou ficando bem. Sumiu. Né? A gente sempre esperava que ele fosse o principal substituto imediato de qualquer baixa. Porque tá na direita, não, Luiz Henrique. Rafinha na direita, não, tem o Luiz Henrique ali. E no final foi o Ryan. Exato. Mas ainda assim é um cara que... o que ele fez na Libertadores do Botafogo, então, cara que chega e joga e vai entregar bastante, e é uma necessidade maior do que o Almada.
Calendário do Flamengo. Domingo enfrenta o Vitória Campeonato Brasileiro, jogo em casa. E depois, no meio de semana, na quarta-feira, a primeira partida contra o Cruzeiro, aí oitavas de final de Copa Libertadores. Cruzeiro que ontem se garantiu na sequência da Copa do Brasil. Temos novidades, hein? Novidades do Flamengo em relação ao Luiz Henrique. Depois da novela Thiago Almada travar, e o Flamengo tem agora esse novo alvo no mercado. Segundo a reportagem da ESPN, o rubro-negro ofereceu 35 milhões de euros, cerca de 207 milhões de reais, por 85% do atacante ex-Botafogo. A apuração também confirma que o Flamengo já tem o ok do Luiz Henrique, que deseja retornar ao Brasil. A ideia do clube é acelerar as negociações para inscrever o camisa 11 a tempo para o duelo contra o Cruzeiro, ainda já, na verdade, pelas oitavas de final da Libertadores. O prazo se encerra nesta sexta-feira e ele deseja retornar ao Brasil pensando, logicamente, em seleção brasileira e no novo ciclo. Rapaz, é dinheiro, viu, André? Que foi 207 milhões por 85% do jogador. Sim. É coisa. Vamos ligar para ele e fazer uma entrevista para ver se ele abre o jogo e ele fala se ele está vindo ou não. Se ele deu ok, só depende do Zenit. É muito dinheiro mesmo. Poucos clubes aqui nessa região do mundo podem fazer uma proposta como essa, desse nível. É dinheiro para negociações entre clubes europeus, né? Digamos assim, essa faixa de 35, 40 milhões de euros. Tem muito jogador de excelente nível sendo negociado em diferentes posições por quantias parecidas com essa. O Flamengo busca, né, fazer um barulho na janela de transferência. Eu só acho que assim, ou você está procurando um jogador que é como o Almada, ou você está procurando um jogador que é como o Luiz Henrique. É claro que o Flamengo pode fazer propostas para quem ele quiser, não se discute isso, né? E ambos são tremendamente valiosos como jogador de futebol, fariam diferença em qualquer elenco. Mas me parece que é uma estratégia de contratação um pouco meio sem convicção, né? Indiscutível a qualidade dos dois, mas me pareceu que o Flamengo estava precisando de um certo tipo de jogador e agora corre para ver se consegue contratar um outro tipo. Só para mostrar aqui os números, né, do Luiz Henrique na temporada, jogos, minutos por jogo, a média de gols e também assistências. O PAC. A gente falava, inclusive, ontem sobre essa diferença entre o Almada e o Luiz Henrique. E você falava, inclusive, que acha o Luiz Henrique mais jogador do que o Almada. Você prefere quem? Luiz Henrique ou o Almada? Porque assim, é diferente, não dá para fazer comparação porque são dois lugares do campo diferentes. Mas dá para responder, se o clube vai contratar um dos dois, qual você tem bala para um dos dois? Qual você prefere? Eu prefiro o Luiz Henrique. Luiz Henrique, o Zupac também prefere. Até agora eu não vi ninguém falando que preferia o Almada ao Luiz Henrique, cara. Todo mundo falando, prefiro o Luiz Henrique. Eu também prefiro, cara. Tá louco. O Henrique desequilibra mais jogo, acho ele mais jogador, acho ele um cara mais intenso, mais participativo. O Almada mais cerebral, mas o Luiz Henrique, eu sou muito fã do Luiz Henrique, acho ele um jogadoraço. E acho que ele cairia muito bem na equipe do Flamengo, assim como o Almada também. Acho que o Almada demandaria uma adaptação maior. Acho que o Luiz Henrique chega e assume o lado direito do campo. Se o Flamengo conseguir contratá-lo, Lino de um lado, o Luiz Henrique do outro, Arrasca de 10, Pedro na frente, Paquetá com o Jorginho, vamos embora, tem Pulgar, é um tremendo no time, com várias possibilidades de variação, ou Pulgar e Paquetá com o Jorginho no banco, tem várias possibilidades de variação. Me chama a atenção, assim, o Luiz Henrique não fez um movimento esportivo, né? O Luiz não foi pro Zenit pela carreira, ele foi basicamente pelo dinheiro, ponto final. É uma pena, porque esse rapaz... eu acho que não é um problema ele voltar para o Brasil, mas para mim ele é um jogador para a carreira de Europa, assim, e crescimento, né? Ele fez a opção de voltar do Betis para o Botafogo e a partir daí, Rússia, talvez agora para voltar para o Flamengo. Me chama a atenção o Zenit nessa história. O Zenit é um clube muito curioso, porque o Zenit, ele lucra, pelo menos com esses jogadores brasileiros, ele lucra pouco ou não lucra. Mas tá sempre comprando o jogador. As operações do Zenit... E acaba vendendo também, porque aí os jogadores querem sair mas também. Nem sempre vende no lucro. Esse é o ponto. Por exemplo, o Zenit pagou 35 no Luiz Henrique. 34 para 35 no Luiz Henrique. Eu vi 33. 33, tá? É o número que eu vi na pesquisa. Tá para vender aí por 30, aí tem 5 de preju. No Gerson teve uma margem mínima, acho que pagou 25, vendeu por 27, mais 3, um lucro pequeno. O Zenit contratou o Yuri Alberto do Inter por 25 milhões de euros.
trocou ele meio, 50% do Yuri Alberto pelo Duqueiroz, Mantuan, goleiro Ivan, sei lá mais quem que o Corinthians enfiou no balaio e mandou lá pro Zenit. É um negócio muito... Assim, o Zenit... É difícil ver o Zenit lucrar nas operações, mas ele está sempre comprando e depois sempre revendendo, geralmente de volta para o Brasil, esses jogadores. Eu acho para a carreira do Luiz sair do Zenit muito importante, não sei se para o Brasil ou se para outro time da Europa. O Flamengo é um excelente destino. Dentro do que o André falou, o Flamengo não quer contratar o Luiz Henrique para o lugar que seria do Almada. É por não conseguir contratar o Almada e para não ficar sem uma grande contratação, dada essa possibilidade de trazê-lo, é dar um tiro diferente para tapar um outro buraco que eles entendem que o elenco possa ter. Quem tem dinheiro vai às compras, o Flamengo pode e seria uma contratação, para mim, espetacular. Vamos para o intervalo aqui no Sport Center, na volta. E aí, meus amigos, quer entender exatamente o que está acontecendo neste momento? Então cola comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou explicar tudo para vocês. Entenda por que Flamengo decidiu investir em Luiz Henrique e como fica a negociação com Almada. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Só que antes, né, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho, ó. Saudações, tamo juntos, é nóis, nação! O Flamengo tinha Thiago Almada como plano A, mas mudou ao colocar as forças na negociação com Luiz Henrique do Zenit. O clube não retirou a oferta pelo argentino, mas entendeu que não poderia mais esperar uma resposta para continuar com as tratativas. O atacante se tornou o foco do movimento e envolve cifras até maiores do que as que seriam praticadas pelo meia. Hoje o Fla não acredita ser capaz de oferecer as duas operações. De fazer as duas operações. Bem, o único cenário para isso mudar seriam parcelamentos maiores e oportunidades de mercado muito favoráveis, o que não se apresentou ainda até o momento. Luiz Henrique é um sonho antigo do Flamengo. Desde antes de negociar com o Botafogo, o jogador chegou a receber dirigentes do clube na Espanha e gostou do projeto na gestão Rodolfo Landim. Naquele momento, porém, o rubro-negro não tinha como exercer a compra e o rival chegou com altos valores altos. Desde então, ele nunca saiu dos planos rubro-negro. Diante da indefinição de Almada, a direção aguardou o prazo dado ao staff do argentino para redirecionar as forças. Boto, inclusive, foi até a Argentina para tentar acelerar o processo, mas não conseguiu. Declarações dele no retorno ao Rio de Janeiro não caíram bem com o lado do jogador, que continuou em compasso de espera. As duas posições pedidas como prioridade por Leonardo Jardim foram justamente a de um meia e um ponta. O crescimento de Samuel Lino jogando como 10 possibilitou ao Flamengo a mudança de rota. Outro fator que pesa é que, diferentemente do jogador que esteve na Copa do Mundo com a Argentina, o brasileiro já deu um aceite no projeto do Flamengo. Hoje, o principal entrave de Almada era justamente o lado financeiro com o atleta, já que o Atlético de Madrid se mostrou disposto a negociar com o clube que ele escolhesse. Por fim, há uma urgência em fechar com um reforço pensando na Libertadores. A diretoria tem pouco tempo para inscrever possíveis novos inscritos, já que o prazo termina às 18 horas de Brasília desta sexta-feira. Havia uma expectativa de Jardim para que já pudesse contar com novos reforços, novos jogadores neste momento. Como foi titular pelo Zenit em um jogo desta quarta-feira, Luiz Henrique chegaria em condições de jogo, diferentemente até de Almada, que está de férias. Olha aí, o cara já está jogando, né? A proposta gira em torno de 30 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros em bônus previsto no contrato. Há otimismo em todas as partes por um acerto. Neste momento, o Fla debate com o Zenit a forma de pagamento, já que os russos queriam valores à vista e os brasileiros desejam pagar em cerca de 3 anos. Lembrando, hein? Eles vieram buscar o Gerson no Flamengo e pagaram à vista a multa, né, cara? Será que eles vão aceitar parcelar em 3 anos?
O Flamengo sempre esteve interessado, mas movimentos se intensificaram no mercado depois que o Botafogo procurou o Zenit para oferecer Danilo. Mas mais de um clube brasileiro foi atrás depois desse movimento. O clube russo se mostrou disposto a negociar desde o início, ainda que por cifras altas. E Luiz Henrique deu aceite logo de cara, facilitando o avanço. Ele quer jogar no Flamengo, galera. É diferente, né, cara? Quando o cara quer jogar no clube, né? E o outro faz rabinho doce para não jogar. Então tomara que dê tudo certo. E vamos desejar aqui boas-vindas ao Luiz Henrique, ao nosso Mengão. Valeu, galera! Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Peço sempre, né, cara, pro nosso crescimento, tá bom? Saudações rubro-negras!